E aí continua, não é? Voz que clama no deserto, porque ele ficava ali a batizar e a, vamos dizer assim, anunciar e a advertir os que estavam em erro para que parassem de errar e que voltassem a seguir as leis de Deus. Então já havia um amortecimento daqueles 10 mandamentos que haviam lá sido trazidos, o povo já não estava assim tão ligado a isso, estavam caindo já em vários vícios, não é? E ele ficava ali. E os sermões de João Batista eram duros. João também tinha seus discípulos, okay? Antes mesmo de Jesus. E aí nós temos, preparai o caminho do Senhor. Porque quando ele diz, voz que clama no deserto, é como se ele agora, antes ele estava falando com o Messias, agora ele fala com o seu precursor diretamente. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. Então, o que João disse? João Batista, ele foi muito claro sobre o que o Messias viria, né? E viria trazer esta oportunidade de ajudar a nossa redenção, não é? Ou, na fala de muitos também, salvação. No versículo 4, então, ele entra, como aquilo que eu falei antes, não é? Respondendo, mas quem é que representa essa profecia? Então, ele entra no versículo 4 respondendo isso. João Batista apareceu no deserto, anunciando o mergulho do arrependimento para perdão dos pecados. Então, esse tipo de construção era comum no estudo no povo judeu, não é? No estudo das profecias. Falar sobre a profecia e depois trazer um nome. Mas quem é que representa isso? Então, ele traz a figura de João Batista. João Batista apareceu no deserto anunciando o mergulho do arrependimento para perdão dos pecados. Como nós, há 2000 anos, já estamos, né, nesse planeta já desde lá, como nós, há 2000 anos, éramos muito mais imaturos no nosso entendimento, sempre que nós trabalhamos com crianças, é muito importante levar o ensinamento de uma forma mais concreta. Então, por exemplo, quando começamos a ensinar frações, é muito fácil nós compararmos aquele círculo dividido a uma pizza. Já ouviram falar disso, não já? Então, está aqui uma pizza inteira. Então, meia pizza, um quarto de pizza. Então, estamos trabalhando frações. E vamos associando a situações muito concretas, como uma pizza. É um recurso didático. Porque as questões do espírito são extremamente abstratas. O próprio espírito é extremamente abstrato. Quando falamos de progresso moral, progresso espiritual, e todo o mundo físico nos chamando para as coisas da matéria, isso tudo é muito desafiador. Então, quando João começa a falar da importância de redimirmos a nós mesmos dos nossos erros e buscarmos o caminho do bem, e quando a pessoa o escutava e dizia, eu quero isso para mim. Então, ele fazia esse mergulho nas águas como fosse assim. Então, você agora é uma nova pessoa. Se é isso que você quer, vai e faz. Porque muitas vezes, o que nós vemos? Nós vemos que quando nós erramos, a reparação, às vezes, ela tem um entrave, por mais que estejamos arrependidos, e o arrependimento é o ponto vital para a reparação, muitas vezes esse arrependimento pode vir carregado de quê? De culpa. De culpa. E a culpa não vai nos ajudar na reparação. É como se a gente ficasse ali se chicoteando, mas eu não mereço, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não vou conseguir, porque eu sou pequeno, porque eu sou mau, porque eu já fiz muita coisa ruim. Então, quando há esse ritual, né, o quanto que isso é importante, de mergulhar nas águas, isso vai atuar o quê? Na mente. Os espíritos superiores, assim como os bons professores, eles vão atuar na mente do aprendiz. Eles querem ajudar o aprendiz a superar as dificuldades diante da matéria que está sendo aprendida.
Então, quando ele mergulha e diz assim, olha, és uma nova pessoa, abraça a tua vontade de renovação e vai e trabalha essa renovação. O que passou, passou. Foi horrível o que fizemos? Foi. Mas podemos voltar o relógio para trás? Podemos, o que quer que tenhamos feito de mal, podemos voltar e não fazer o que fizemos? Não. O que fizemos está feito. O passado está escrito. Agora, qualquer mal que tenhamos feito pode ser reparado. Mas o que diz a nossa página inicial de hoje? Só se repara o mal com o bem, e não apenas o mal que nos chega dos outros, mas também o mal que sai de nós mesmos. Não adianta, muitas vezes, ficarmos defendendo o nosso mal, ou seja, a nossa imperfeição, para não mudarmos. Ah, mas eu tenho que ser assim mesmo, não é? Porque afinal eu não sou uma banana. Ou eu não sou uma banana. E quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos defendendo uma coisa que não é positiva em nós. Ah, eu tenho que responder desse jeito mesmo, porque eu não tenho sangue de barata. Nem sei como é que é sangue de barata, mas tudo bem. E a gente só está defendendo um mau hábito. É só isso que a gente está fazendo. A gente está se abraçando ao erro e dizendo, não, vou ficar com ele, não vou mudar não. Então, quer dizer, nós temos esses entraves, muitas vezes, que vêm de nós mesmos, de ficarmos defendendo o mal nosso ainda, né, de continuarmos realizando ele. Então, era uma oportunidade de, concretamente, libertar a criatura mentalmente dos erros do passado e olhar para frente. Porque, sem dúvida nenhuma, nós, para construirmos um futuro diferente, precisamos estar cheios de vontade, com um pensamento focado e trabalhar o quê? O presente. Toda a transformação do futuro vai se dar no presente. Vai se dar, é claro, quando eu avalio o que aconteceu no passado e digo assim, isso eu vou continuar fazendo, isso foi bom. Aí aquilo eu não quero fazer mais, não. Não, isso eu não quero. Então, eu olho o passado para avaliar o que aconteceu e no presente eu vou usar os meus pontos positivos e vigiar os meus pontos negativos para que um continue crescendo e o outro possa diminuir. E é claro que isso vai me trazer um futuro melhor. É uma consequência natural de todo esse esforço e de todo esse trabalho. Então, ele anunciava o mergulho do arrependimento, mas ele trazia o mergulho físico do arrependimento. Por quê? Porque isto era mais fácil de trabalhar aquela ideia. Daí o mergulho na água. Depois foi até adotado, não é, pela própria Igreja Católica, essa questão da água, como sendo, assim, um dos rituais da Igreja, não só a católica, no início foi a católica, mas também existe nas igrejas evangélicas a questão do batismo, só o período em que é feito é que diverge, né? Uns é feito no nascimento, outros é feito numa determinada fase da infância, e outros é feito só com mais idade.